Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso Deus é bom, sua benignidade dura para sempre. Como foi dito, já estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Não tem como não ser assim. A partir de agora é assim. Por quê? Nós tomamos consciência de que Jesus é a palavra. Tomamos consciência de que Deus deixou escrito para nós toda a trajetória do Antigo Testamento. Uma história linda de um Deus de amor incondicional, para que o seu filho tivesse uma história. Jesus não caiu de paraquedas, Jesus tem uma história. Essa história vem de Gênesis a Apocalipse, mas o período antes dele chegar à Terra é um período de nós estarmos o tempo todo, ao ler a Bíblia, o tempo todo, gratos a Deus, porque o amor dele realmente é incondicional. E ele deu todo o tempo suficiente para que chegasse o tempo da plenitude e nós tivéssemos certeza de que aquela cruz foi apenas o final para ser consumado tudo, mas que a trajetória de Jesus conosco é desde Gênesis. E depois que ele consumou tudo, que ele foi para a glória, continuou uma trajetória de esperança para nós, porque ele disse que iria voltar. E ele vai voltar, porque todas as promessas aqui da Bíblia que tinham de se cumprir já se cumpriram, e tem as que vão se cumprir, porque o Deus que fez cumprimento das promessas que nós já conhecemos é o mesmo Deus que vai cumprir as promessas que ainda estão por vir. Jesus vai voltar, como está escrito em Atos capítulo 1, versículo 11. Então, prossigamos com ele, e hoje começamos o livro de Êxodo, continuação da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que o Evangelho começa em Gênesis 3,15, como já foi visto, e vai continuando. É o Evangelho, são as boas novas. E boas novas para nós é Jesus, à destra do Pai, intercedendo por nós, depois de tudo que fez. Depois daquele sangue derramado na cruz, ele continua trabalhando em nosso favor. Êxodo capítulo 1. Tem consciência de que está lutando para aprender tudo, já tem um livro completo estudado, que é o livro de Gênesis. E vocês viram que terminou com José, final feliz, né? Terminando seus dias de vida, com 130 anos, não foi? 130 anos, ou 120, ou 110. Vamos olhar, vamos dar uma olhadinha para ver se foi 110, 130, 120. O que nós sabemos é que foi uma vida de qualidade, porque durante toda a trajetória da prova dele, ele não murmurou, ele não negou ao Senhor Deus de Israel, foi fiel. E morreu nessa fidelidade tão fiel que deixou as últimas palavras dizendo para o povo que, quando saísse do Egito, levasse os seus ossos, assim como os ossos de Jacó. Os ossos de José também não ficaram lá, porque eles morreram conscientes de que Deus tinha dado a promessa de Canaã e que o Egito não era o lugar deles, ali era apenas passageiro. Espero que vocês saibam que a promessa do Senhor é de vida de qualidade. Ele disse que Jesus veio para isso, então esse lugar do sofrimento, da dor, não é o seu lugar. O Senhor tem o seu lugar na sua vida, que é uma vida de abundância, que começa aqui. Tem os momentos de dificuldade, mas a vida de abundância, de qualidade, começa aqui. Bem, vamos ver aqui o capítulo 1 de Êxodo, que diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito.
cada um com a sua família. Vocês estão lembrando disso, né? Que José mandou buscar o pai e os irmãos e suas famílias, família dos irmãos, todos para o Egito. E aqui o livro de Êxodo começa recordando isso. E diz os nomes dos filhos, porque Deus gosta de repetir. Deus é repetitivo, porque sabe que nós somos fáceis de esquecer. Então ele mostra que foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Então começa o livro de Êxodo dizendo que toda esse povo especial que vocês viram, os 12 filhos de Jacó, todos ali no Egito, morreram. Jacó, você sabe que foi mudado o nome para Israel, né? Todos eles morreram, porque é assim, as gerações vão passando. Porém, Deus nunca abandona aqueles que ele escolheu. Onde tiver alguém dessa pessoa que foi escolhida ou dessas pessoas, Deus estará continuando a obra. Então, Deus continua a obra. Morreu o pessoal de José, morreu José, morreu essa turma toda que a gente conheceu lá no livro de Gênesis, mas agora tem um novo povo, que tem esse mesmo povo, descendentes, que agora cresceu de uma maneira que está chamando a atenção da terra do Egito. Eles cresceram poderosamente, saudáveis, totalmente diferente, um povo bem abençoado, como Deus prometeu. Nesse meio tempo, onde esse povo cresce, aumenta, multiplica, se torna extremamente forte, aí levantou-se um novo rei para o Egito, que não havia conhecido José. E ele disse ao povo: vamos entender isso aqui. Levantou-se um novo rei para o Egito, que não conhecia José. A gente tem que ver algumas palavras na Bíblia que você pensa que é uma coisa e outra, porque a Bíblia foi escrito, o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Os tradutores às vezes não encontram aquela palavra ideal para substituir a palavra que está lá no original, no hebraico. Então fica assim meio difícil para a gente entender. É por isso que é preciso pesquisar, se aproximar de quem sabe um pouco mais de teologia, que Deus já entregou mais ainda para essa pessoa, mais conhecimento, mais revelações. Tem que saber que tem que ser alguém que tenha credibilidade. A fonte que eu pesquiso é a escola Charles Spurgeon, porque é de qualidade, para trazer alguns conhecimentos daquilo que a gente tem dificuldade de interpretar aqui. O povo já imaginou que não conhecia, levantou-se um, um rei para o Egito que não conhecia José? Aí já dá para a gente entender que tem alguma coisa difícil para nós, né, de interpretação. Porque nós sabemos que José foi conhecido por todos os povos, porque todos os povos iam comer, iam comprar o alimento no Egito. Aí, de repente, a gente entra no livro de Êxodo e vê dizendo que o povo cresceu, se multiplicou, quem tinha de morrer chegou o tempo, completou seu tempo, foi embora, como eu já falei, José, Jacó, mas a descendência está aí forte, crescendo dentro do Egito, no melhor lugar do Egito, como José tinha deixado. José protegeu, porque Deus poupou José, guardou José no meio de todo o sofrimento, para que fosse preservado o povo de Israel. E está aqui o povo de Israel forte, bem-sucedido lá no Egito, e chega agora esse novo rei, e a Bíblia está dizendo que não conhecia José. Como que esse homem não ia conhecer José?
E José foi conhecido em toda a terra por causa da fome e por causa da solução que ele trouxe para a fome, alimentando todos que iam até lá para comprar alimento. É porque, queridos, aqui foram invasores, é o povo Ixos. Esse homem, esse novo rei, ele faz parte do povo Ixos, que invadiram o Egito, aquelas questões de sempre, os reis, os lugares sendo invadidos, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo tomar o poder do outro. E aí chegou, o Egito agora está sem José, já não tem esse rei. E eles precisavam de um rei, mas não nesse nível, né? Esse aí era alguém que foi lutaram, batalharam, que invadiu foi esse. Vocês não viram aquelas brigas dos reis lá no início, onde lá em Sodoma, que é onde Sodoma perdeu para os reis que tinham invadido, que queriam briga, que queria guerra? Aquela história toda que nós vimos que o Ló, o sobrinho de Abraão, foi no meio e que Abraão foi, lutou e trouxe de volta. Continua assim, né? O tempo todo o homem em busca de poder, um querendo matar, derrubar o outro, acabar com o outro. Então, aqui esse faraó que entrou aqui no Egito foi como invasor, foi de maneira errada, não foi nada correto, mas ele está lá no poder agora e ele não conhecia por isso, porque não era dali, daqueles lugares onde foram alimentados no período da fome. Alguns estudiosos acham que são os chineses hoje, ou japoneses hoje, foi dessa origem aí, de Mongólia, da Mongólia, cada um diz uma coisa, mas que não era daqueles que estavam ali, próximo ao Egito, que foram alimentados por José, isso nós temos a certeza, porque para não conhecer José, tinha que ser alguém de longe. E aí ele chegou como um inimigo, né? Foi como invasor. Segundo os estudiosos, esse que está aqui agora no trono do Egito, foi um que venceu, invadiu e tomou posse de tudo. E aí não gostou de ver o progresso do povo de Israel ali. E naquele tempo ainda não estava com esse nome, não estava como nação, ainda chamado de Hebreus. E você sabe que o nome Hebreus é porque os egípcios eles determinaram, disseram, acharam que era um povo marginalizado. Por isso deram o nome de Hebreus, os hebreus. Depois é que nós vamos ver prevalecer o nome de Israel lá adiante, onde até hoje prevalece essa nação maravilhosa escolhida por Deus. E aí nós vemos que eles veem que não dá para continuar com aquele povo crescendo, porque era uma ameaça para ele, né? Era uma ameaça para esse rei que chegou, que invadiu. Então ele determina coisas ruins para destruir a alegria dos nossos queridos hebreus, aqueles que Deus escolheu e que prevaleceu o Senhor na vida deles. Então, os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para afligir com trabalhos pesados. Como eu já disse, eles não ficaram satisfeitos em ver o progresso dos hebreus, e aí eles colocam sobre os hebreus trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades, celeiros de Pitom, de Ramassés. Aí eles foram construir, trabalho pesado, eles foram fazer tudo, edificando casas e tudo ali no Egito para os egípcios, trabalhando com muita desonra, sem ser recompensado como deveria. Aí começou a aflição para o povo hebreu. Mas quanto mais eles afligiam, mais eles se multiplicavam. Também se espalhavam de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel, que são os hebreus, mas que já está chamando de Israel, porque nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, a partir daí o povo já estão se familiarizando com o novo nome. E aí o resultado, que então os egípcios, vendo que não tinha toda a tirania que eles estavam fazendo, tudo que eles estavam fazendo, perversidade, para cansar, para deixar eles fracos, trabalhos pesados, escravizados. Então, tudo isso não estava adiantando, eles cresciam a si mesmos, eram fortalecidos a si mesmos.
Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Preparar barro, fabricar tijolos, fazer todo tipo de trabalho no campo, todo esse serviço lhes eram impostos com tirania. Além de ser pesado, eles faziam perversidade, chicoteavam, aquelas coisas todas que o escravo sofria. Aí o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma chamava-se Sifrá e outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Deixaram viver os meninos. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão luz antes que as parteiras cheguem. As parteiras estavam com uma meia-verdade aí, né? Não era bem assim. Na verdade, elas não tiveram coragem de fazer esse ato maligno com as mulheres. E, claro que Deus a fortaleceu para isso. Aí foi Deus que fez isso, que elas sabiam que estavam em perigo de vida, mas elas não mataram os meninos. E Deus foi com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou mais forte, e, muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, Sifrá e Poá tiveram recompensa de Deus, porque foi constituído na vida dela família. Veja que prêmio, né, que Deus dá para a gente. O melhor prêmio que a gente tem na vida é ter uma família. Família é algo que está assim debaixo dos olhos de Deus. Ele não para de estar vendo a minha família, a sua família e abençoando a quem não tem, fazendo também gerar uma família, ter também uma família. E essas parteiras tiveram essa bênção, recompensa de terem feito a vontade de Deus, não matar, fosse quem fosse. Mesmo que as crianças não fossem do povo de Deus, Deus já tinha falado desde o início que ninguém deveria tirar a vida do outro. Então, seja criança, seja o que for, nós não temos o direito de tirar a vida. E elas foram pelo caminho certo, não tirando a vida das crianças, foram abençoadas por Deus. Então, Deus abençoou as parteiras, e então o faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo, logo que as parteiras não mataram as crianças, ele foi aumentando o processo da perversidade. Agora ele fala que é para jogar. No rio Nilo, todos os meninos hebreus que nasceram, quando as, que nascerem, quanto as meninas podiam deixar vivo, mas todo menino que nascesse seria jogado no rio. O mal sempre buscando fazer outro mal. E o bem, que é o nosso Deus, sempre fazendo outro bem. O Senhor poupou as parteiras, abençoou, não deixou que ele matasse as parteiras, constituiu família para elas. Enquanto isso, o faraó aumentando também o mal. Agora quer matar as crianças no rio Nilo. Então, esse é o capítulo primeiro de Êxodo. Eu espero que você já se anime, continue com a fé aumentada a cada dia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fique empolgado com Deus. A empolgação que nós temos com Deus é quando a gente ama a sua palavra. Eu nunca vi alguém estar empolgado, amar, querer alguém
que não queira ouvi-lo. Se a gente ama, a gente quer ouvir. Amanheça o dia sem ouvir a voz do seu pai, da sua mãe, e fique contente com isso. Você quer ouvir a voz do papai, a voz da mamãe? Deus abençoe minha filha, abraçar, falar, conversar. Não é isso? Então, e você quer ouvir porque ama. Se tem irmãos, você quer ver o irmãozinho, falar com ele. Amanhece o dia todo mundo querendo falar uns com os outros, porque se amam. Se um demorar de sair do quarto, ele, cadê fulano? Ainda não veio, cadê? Vamos lá chamar fulano para ouvir a voz de fulano. Não é assim? Agora imagine se eu tenho um Deus todo-poderoso, a voz dele está aqui em 1189 capítulos da Bíblia, é ele falando conosco, e eu ter problema de ouvir a voz dele. Ao contrário, nós vamos cada dia mais nos empolgarmos para ouvir a voz dele. A voz dele está aqui. Hoje, no primeiro capítulo de Êxodo, Deus falando conosco, como ele está cuidando dos seus filhos, os hebreus, aquele que foi escolhido, aquele que escolheu Abraão para começar esse povo, continua fiel. Abraão já foi para a eternidade, Isaac, seu filho, já foi para a eternidade, Jacó, seu neto de Abraão, já foi para a eternidade, seus descendentes já foram para a eternidade, mas tem ainda aqueles que ficaram, que estão continuando a descendência. E Deus fiel com eles. Aqueles que estão continuando a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, crescendo cada vez mais, se multiplicando, sendo fortalecidos, sendo especiais, e por ser especiais, abençoadíssimos, causou inveja, causou pavor ao rei perverso que tomou posse do trono do Egito. Então, só me resta dizer para vocês, prossigam com alegria em ouvir a voz do Senhor. Próximo capítulo, capítulo 2 de Êxodo. E em nome de Jesus, você vai conhecer, vai rever mais uma história linda, a operação de Deus para preservar um povo de onde Jesus Cristo iria nascer. Não se esqueça que toda essa história é porque Jesus Cristo não podia vir sem história. Não podia descer de paraquedas, tinha que vir numa história linda dessa. E para nessa história você e eu nos edificarmos e cada vez mais reconhecer o amor incondicional do nosso Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.